Olá, estamos de volta para o desenvolvimento deste nosso último módulo, vamos dizer assim, dessa última unidade do módulo de equipamentos elétricos e eletrônicos. Como passa rápido, não é? Eu sou o professor Luiz Carlos, aonde me empenhei nesse módulo para transmitir a vocês essas questões tão essenciais que fazem o bom uso do funcionamento de uma escola, que são os recursos energéticos no tocante à energia elétrica. Lembram como nós começamos, como tudo começou? No início era assim, no princípio era assim, nós buscávamos a eficiência energética da escola. Precisávamos otimizar o uso do espaço, tornando um ambiente agradável, limpo e em perfeito funcionamento. Mas quanto à energia elétrica, de fato, ambiente limpo, sim, não quer dizer só dos usos corriqueiros, mas que nós possamos ter um ambiente do qual possamos desfrutar da qualidade energética da qual as instalações oferecem. Perfeito? Pois bem, com isso nos apresentando medidas que tenham como objetivo reduzir ao máximo o custo operacional da escola. Ou seja, analisamos o consumo energético e a correta manutenção e conservação de alguns equipamentos. Mas aí o que nós temos? Com o objetivo, traçamos o seguinte: ampliar os conhecimentos sobre fornecimento da energia elétrica, desde a sua geração até o uso final. Passeamos, fomos até a hidrelétrica, o sistema de geração, trouxemos aqui os elementos básicos da eletricidade e vamos hoje rever alguns detalhes. Cabe ressaltar, apesar da velocidade, mas o que nós queremos é que fixe os conceitos principais, para que, através deles e dos outros que foram passados ao longo do desenvolvimento das 8 unidades, você possa exatamente se dedicar, empenhar, até mesmo para assessorar e monitorar as ações no tocante à energia elétrica na instituição. Bem, então, nós abordamos a importância da boa iluminação, ou seja, iluminar não é só colocar lâmpada. Iluminar tem conceitos e critérios que precisam ser observados. Bem, assim, apresentamos equipamentos, entendemos um pouco sobre o projeto elétrico, desde a sua concepção até o uso e manutenção da escola. Bom, primeiro módulo nós vimos eletricidade como fonte de energia, teorias da física, fizemos aqui experiências, trouxemos aqui, tivemos o professor abrilhantando na nossa terceira unidade. Depois, por fim, vimos uma iluminação de ambientes, equipamentos, onde nós tratamos sobre o uso racional da energia, aonde nós insistimos que o uso racional da energia não é deixar de usar. É usar com consciência, é saber optar, escolher o equipamento que consome o mínimo de energia, ou seja, produzindo o efeito que nós precisamos. Se é um ar-condicionado, ele precisa refrigerar o ambiente. Se é a luz, ele precisa iluminar o ambiente. Não com o excesso, mas que nós tenhamos tudo em boa e justa medida, equilibrado, sem comprometer, ou seja, a nossa instalação ou um custo na conta de energia, um custo financeiro. Perfeito? Assim, nós tratamos no início a energia. Energia é toda e qualquer quantidade, é a força motriz, as diferentes formas dela. E a energia, elas são indispensáveis à sobrevivência humana. A energia, vamos dizer assim, toda a fonte de suprimento aonde se destina uma força para algo. E, por assim, nós vamos analisar que o homem, desde o princípio, ele procurou uma força externa para auxiliar no desempenho das ações. Aí tinha aquele princípio de Arquimedes, onde ele fala nas palavras dele: dá-me uma alavanca que eu moverei o mundo. Como pode ser isso? Mas Arquimedes pensou exatamente o seguinte: um homem um dia inventou uma alavanca para deslocar uma pedra, ou seja, com um momento se aplica uma força pequena e eleva um peso grande. Ou, de certa forma, ele está despendendo o mínimo de energia possível para
executar um trabalho grandioso que ele sozinho não conseguiria. E daí é que nós fomos ver que a energia elétrica, na sua evolução e na disponibilidade dela, facilitou muito o trabalho do homem, vindo até mesmo, ou seja, tornou-se uma das formas mais versáteis e convenientes de energia, passando a ser um recurso indispensável e estratégico para o desenvolvimento econômico. Ou seja, quando se falta energia elétrica, praticamente a economia para, que é pelas adaptações e a dependência criada em torno dela. Então nós temos que saber fazer bom uso para que tenhamos fontes e que elas não venham comprometer o fornecimento. Com isso, nós vimos que no Brasil, ou seja, 80% da população vive nas cidades e 20%, mas uma grande parte ainda é na periferia, onde nós não temos uma boa qualidade de energia. E 20% da população vive numa área, nas áreas restantes, na área rural, ou em áreas onde nós não temos redistribuição. Nós, no Brasil, temos uma fonte de energia, nós temos uma grande, vamos dizer assim, um grande supridor energético. Mas, no entanto, começa a ser preocupante. Por quê? Como esses recursos naturais estão sendo destinados e com as intempéries, ou seja, com as variações climáticas, nós somos dependentes de uma única fonte. E isto leva-nos a repensar. Não é porque eu tenho disponibilidade, é que eu não vou saber fazer o uso. Então, ou seja, com isso, os grandes recursos energéticos do país se localizam em regiões pouco desenvolvidas. Ou seja, nós temos uma abundância de energia elétrica em regiões onde tem o consumo baixo e uma pouca, diz assim, não atende à necessidade da região, por exemplo, as regiões mais desenvolvidas, com a maior concentração populacional, os recursos energéticos, as fontes são pequenas. Então, ou seja, temos as grandes usinas fora do grande centro consumidor. Aí construiu-se uma malha de interligação nacional. Mas, com essa situação, ou seja, alguns dizem, mas e o impacto ambiental? Mas nós temos que, no tocante à geração de energia, pensar no quesito sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? É você desfrutar de um recurso, é lançar mão de algo sem comprometer o futuro. Nesse nosso caso específico, tem chama tripé da sustentabilidade, ou seja, está sedimentado em 3 pontos, que é o crescimento econômico, o equilíbrio ambiental e o projeto social. Se nós atendermos os 3, teremos a sustentabilidade. Ou seja, precisamos crescer economicamente sem prejudicar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, promover um desenvolvimento social. Isso é sustentabilidade. E com a energia elétrica, nós vimos isso acontecer, que a energia elétrica, quando ela chega, ela realmente disponibiliza recursos e há um crescimento industrial e a população cresce socialmente e economicamente. Assim, nós apresentamos a empresa de pesquisa energética, aonde essa empresa ela te traz dados de toda uma evolução, não só do consumo de energia, mas também das fontes de suprimento de energia. Ou seja, vale a pena continuamente pesquisar esse site, ter essas informações para que você monitore como é que estão esses nossos recursos a nível nacional. Bem, aqui está o endereço, forneço o endereço eletrônico desse site. Então nós vimos que o nosso consumo em 2014, o montante total foi tal que, de repente, nós começamos a pensar, se nós temos um consumo aonde uma potência instalada, que no próximo site nós vimos, no próximo slide vimos, que nós temos uma potência instalada, usamos aqui as unidades, mas o que eu trouxe essas 2 lâminas para que nós pudéssemos entender que eu tenho um consumo aquém, ou seja, abaixo da minha potência
instalada, ofertada, mas, no entanto, nós não temos as nossas fontes de energia em plena capacidade de fornecimento, 100% dela, ao longo de todo o ano. Então isso nos faz repensar, porque nessa tela nós vimos aqui que o principal fonte de energia nosso vem da hidrelétrica. Se ele vem da hidrelétrica, quando as partes, na época do ano, aonde se reduz as chuvas, se reduz o volume de água dos lagos, ou seja, diminui a nossa fornecimento de energia. Aí há a necessidade das fontes alternativas, ou seja, as fontes alternativas para suprir a demanda de uma sociedade, da necessidade de energia elétrica. Por isso é que nós aqui apresentamos e temos que tomar o cuidado para difundir no meio educacional o uso correto da energia, aonde se resume em eficiência energética. Perfeito? E toda instituição tem que ter esse plano. Ou seja, aqui está a hidrelétrica, aqui está o lago, aonde nós temos a força da água ao passar pelas turbinas, ou seja, gera energia elétrica. Por um princípio nós simulamos, mas essa energia elétrica, uma vez gerada, toma caminho pelas torres, aqui há uma elevação e tem a subestação para adequar, abaixar o nível desse sinal, aonde nós falamos assim, a diferença de potencial, fornecer uma força. Aonde, em um linguajar popular, as pessoas falam, tem força aí? O que é a força? Energia elétrica. Em algumas regiões se fala assim, mas disponibilizar a força motriz para acender uma lâmpada, acionar um motor, para aquecer uma estufa, e assim por diante, com os diferentes usos, aplicabilidade da fonte de recurso que é a eletricidade. Ou seja, a parte final de um sistema é a subestação, aonde nós temos aqui aquele famoso detalhe, o 220 e o 127 que não é, ou 110 que não é 110, é o 127 volts, que está sendo corrigido, porque foi tão popularmente falado o 110, mas 110 e 127 não confunda a nossa cabeça, mas é tensão baixa ou 220 e o 127 não pode ligar em 220 e o 220 não pode ligar em 127, porque chegamos a ver essa relação entre elas. Ou seja, você já imaginou então o que seria desse cenário todo se não tivesse eletricidade? A que ponto chegou a importância da eletricidade, a ponto de nós falar assim, como seria se não existisse os equipamentos que precisamos no dia a dia, por exemplo, nem o rádio, nem a televisão, as máquinas, os computadores e assim por diante. Ou seja, como nós readaptar o homem à falta de energia? Não. Eu vejo que temos fontes alternativas, mas é necessário que nós saibamos fazer bom uso dela. E para fazer bom uso dela, nós precisamos entender, no mínimo, o básico de como ela funciona. Vamos ver então o que é eletricidade. Mas o que é eletricidade, gente? Eletricidade é a manifestação de energia associadas a cargas elétricas. Ou seja, paradas ou em movimento. Paradas ou em movimento é uma pilha. Ela tem energia? Não. Ela tem capacidade de fornecimento, mas ela tem, ou seja, as cargas elétricas estão paradas, ou seja, a pilha, se não liguei nada, as cargas estão paradas. Então eu tenho uma diferença de potencial, ou seja, eu tenho uma força capaz de fazer circular uma carga elétrica. E ao circular essa carga elétrica, automaticamente eu vou usar essa força para produzir um efeito que eu quero. Tal qual a hidrelétrica, eu tenho a água passando pela turbina, aquela água vai girar uma turbina, que essa turbina está acoplada a um rotor de um eixo, de um grupo gerador, e o grupo gerador é que gera a energia elétrica. Assim, mesma coisa, quando eu fornecer a energia elétrica, ao circular a carga elétrica, os elétrons, ou seja, esse movimento dos elétrons, eu vou usar esse movimento para produzir um efeito. Quer seja luz, quer seja calor, ou quer seja força, uma outra força que é capaz de fazer mover um motor, por exemplo. Perfeito? Mas aprofunde no conceito.
Mas aqui nós temos a carga parada, ou seja, eu tenho como se fosse a minha pilha. Como se fosse a minha pilha. Aqui está o negativo dela, ok? Aqui está o meu negativo, aqui está o meu positivo, ou seja, as cargas estão paradas. Se eu ligar um fio, ou seja, a corrente elétrica vai circular. É como se nós pudéssemos dizer o seguinte, seria tal qual uma caixa d'água. Vamos ver aqui então, como se daria a caixa d'água? Eu tenho a caixa d'água num movimento local mais elevado e outro consumo, uma caixa d'água menor, ou distribuição, é aqui consumo. Há um desnível. Esse desnível da caixa d'água, que é a altura, para nós é diferença de potencial, ou seja, energia. Então, se eu abrir uma torneira aqui, eu vou deixar circular, a água vai circular. A mesma coisa, se eu, tipo assim, eu tenho aqui uma chave. Se eu fechar essa chave, automaticamente, eu abrir a minha torneira, os elétrons vão passar. Ou esse desnível da coluna d'água, para nós aqui, nós chamamos de tensão, ou seja, diferença de potencial. Diferença de potencial. Que ela pode ser vista numa pilha, na bateria de carro ou numa tomada elétrica que nós fazemos tanto uso dela. O que quer dizer isso, professor? Ou seja, a tensão elétrica é a diferença de potencial entre o positivo e o negativo, que na pilha é 1,5 volt. Na bateria de carro, a diferença de potencial entre o negativo e o positivo são 12 volts. Na nossa tomada em casa, aqui está um modelo antigo que nós não conseguimos desligar dele, desvencilhar dele ainda, mas por um espaço curto de tempo. Ou seja, entre um ponto e o outro, eu tenho ou 127 ou 220 volts. Mas é a diferença de potencial. Ou seja, eu tenho uma força disponível para fazer circular uma corrente elétrica. Ou seja, eu tenho, de acordo com a peça ou a resistência ou o equipamento que eu vou ligar, vai ser proporcional à corrente elétrica. Então, ou seja, para executar, ou seja, ao circular essa corrente elétrica, produz um calor, produz intensidade luminosa, produz um campo. E é essa capacidade total, ou seja, ao produto resultante entre, por exemplo, eu tenho uma força disponível e de repente o movimento ou a ação executada, a relação entre eles se dá potência. No nosso caso, em potência elétrica, é watt. Gente, não confunda. Quer dizer o seguinte, de uma maneira bem simplista. Você, por acaso, obtém 1 metro de água? Que pergunta, professor? Você, porventura, tem 1 quilo, uma distância, por exemplo, 1 metro de água. Ah, só se for metro cúbico. Mas o que é metro cúbico? Volume. Ah, então metro cúbico, mas eu também tenho outra unidade para medir volume, que é litro. Ah, perfeito. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Ah, você vai comprar lá 1 litro de carne? Não, você compra 1 quilo de carne. Por quê? Peso. Peso, quilo. Volume, litro. Distância, metro. Ah, então na elétrica é a mesma coisa. Perfeito? Para nós não confundirmos. Diferença de potencial é a força. E essa força é volts. Ok? Não tem outra maneira a não ser memorizando. Diferença de potencial, força disponível, volts. Ok? Se circulou uma corrente elétrica, eletromovimentando é fluxo, né? Eletromovimentando, esse movimento é corrente. Corrente não são elinhos, não. O corrente, por acaso, o português tem essas coisas. Ou seja, não é o elo de uma corrente. A nossa corrente é o movimento dos elétrons. Então, ampere. Volt, ampere, watt, ohm, resistência. Todos esses nomes são relacionados aos cientistas que trabalharam esses conceitos. Perfeito? Então, só para nós memorizarmos as unidades
das quais são feitos o nosso sistema elétrico. Então, potência é medida em watts, ou seja, a energia, agora, a energia aplicada em qualquer das atividades é denominada potência, certo? A energia que eu uso, ou seja, quando eu movimentei, a força que produziu o efeito, ou seja, a potência. A potência elétrica é a quantidade de energia que um sistema elétrico é capaz de fornecer, que depende da tensão e da corrente do sistema elétrico. Perfeito? Porque aí é potência fornecida. Apesar de eu comprar uma lâmpada, ela tem uma potência tal, mas ela desligada, a potência ali é zero, ativa, consumida. Mas quando o fabricante fala que se você pegar aquela lâmpada e ligar sob as condições que ele falou que ela funciona, por isso essa lâmpada você vai comprar é 127 ou 220? Fala 220. Ah, maravilha! Aquela lâmpada de 20 watts, quando ligada em 220 volts ou 110 volts, tem uma potência de 20 watts. Vocês me entendem? Perfeito? Repetindo, uma lâmpada de 20 watts quer dizer, ela tem a potência ativa de 20 watts quando ligada em uma tensão que o fabricante falou, 220, ou certo? Aí você terá aquela potência de 20 watts. Ou a mesma 20 watts, você olha lá, o fabricante falou que essa lâmpada tem 20 watts, se ligar ela em 127, tem os 20 watts. Então, gente, temos que estar atento. Potência, com onde eu vou ligar, que força é que eu preciso para produzir aquela energia luminosa. Só que o consumo dela é medido em watts. Tá certo? Tanto é que lá na frente, potência, símbolo P, ou seja, capacidade de fornecimento de energia por um certo intervalo de tempo. Tá certo? Potência. E quando eu meço o tempo, aí vai vir aquele outro conceito nosso. Pois aqui, primeiro, potência. Gente, não se assustem. A matemática faz parte da nossa vida. Se você vai no mercado, um exemplo, você tem lá no teu estoque particular da sua casa 10 quilos de arroz e você consumiu 1 quilo de arroz. Quantos quilos de arroz você tem? Professor, é simples, 9 quilos. Então, usou matemática. Da mesma forma, se eu falar assim, olha, você tem aqui uma lâmpada de 20 watts. Eu vou cobrar pelo tempo que você usar. Lá vem o senhor fazer conta de novo. Sim, 20 watts. Qual o tempo que você usou? 15 minutos. Ih, professor, complicou. Minuto ou hora? A companhia paga em hora, porque você já imaginou computar todos os minutos que você usou ao longo do mês? Então, por isso que vem quilowatt-hora. Quilowatt-hora. K, 1000, watt e tempo. Perfeito? K é o múltiplo. Tá? Quilômetro. Quilômetro é quilômetro. Não é verdade? 1 milímetro. Nós sabemos relacionar, porque nós estamos acostumados no dia a dia. Então, quilowatt quer dizer 1000 watts. Ou certo? Quilowatt é 1000 watts. O quilo antes tem uma função de prefixo. Então, quando nós temos isso, gente, basta porque eu uso essa forma para saber qual a corrente. Porque, professor, lá na minha casa tem um disjuntor, proteção, e nele lá tem um númerozinho, 5. O que quiser aquele 5? 5 amperes. Quer dizer o quê? Que ele suporta uma corrente de até 5 amperes. Então, se eu tenho uma potência do equipamento que o fabricante fala que tem, aquela potência X, e eu quero ligar ele em 220, eu consigo saber o disjuntor que eu vou colocar através da corrente, a capacidade de corrente daquele disjuntor. Só para a gente justificar a matemática. A matemática em si, ela é abstrata. Mas quando nós trazemos ela para o funcionamento elétrico, nós explicamos a matemática. E a matemática explica a ciência. Perfeito? É um trocadilho aí, mas é necessário, faz parte do nosso dia a dia. Gente, então, quando eu uso aquela potência por unidade de tempo, é o watt-hora, como nós falamos agora. Watt-hora, energia elétrica, é um tipo especial de energia por meio da qual podemos obter os efeitos. Então, assim, energia é a potência utilizada pelo longo do tempo, não é isso? Então, watt-hora,
eu vou usar potência por determinado tempo. Você paga pelo tempo que você usou aquela potência. Ou seja, a lâmpada desligada tem 20 watts? Terá 20 watts se você ligar. Se você ligou, por quanto tempo? 20 watts por 1 hora. Perfeito, o teu custo vai ser 20 watts hora. 1 hora, 20 vezes 1, 20. Professor, mas e 15 minutos? 15 minutos é 1 hora dividido por quanto? Por 4. Perfeito. 1 dividido por 4, 0,25. Tá certo? 1 por 4, 0,25? É exato. 0,25 vezes 60. Ixi, a conta de matemática é complicada. Não! 60 dividido por 4. Porque vai dar igual 15 minutos. Perfeito? Ou seja, 1/4 de hora. Gente, acabamos de ver, então, como vai ser a potência, quando você vai pagar em casa. Nós tivemos aqui um exemplo de um chuveiro elétrico de 2.500 watts por 15 minutos. 15 minutos não é 1/4 de hora? Ou basta eu pegar, multiplicar 15, aqui ó, 15 por 60, é aquele, 15 dividido por 60 é igual a 1/4. Aquele 1/4 nós falamos. Então, quando nós calculamos essa potência, colocamos em uma fórmula, vimos que ele vai pagar 625 watts hora. Professor, mas e o quilowatt? Quilowatt soma todas as potências consumidas ao longo do mês. Não vai passar de 1.000? Aqui é se você usar 15 minutos. Perfeito? Aqui, 15 minutos, você tem aqui 625 watts por dia. Uma pessoa. Se tiver 6 pessoas, como nós falamos aqui, sendo 6 pessoas, o de uma pessoa vezes 6, vai dar o quanto? 3.750. Ou 3.750 é igual a 3,75 vezes 1.000. Olha o 1.000 aqui, ó. Esse 1.000 equivale ao quilo. Gente, lembra, o difícil não existe, porque o difícil é um somatório de coisas fáceis. Viram como que é fácil? É ou não é? Assuma comigo que é fácil. Basta você dividir o difícil em partes. Perfeito? Foi o que nós fizemos assim. Avançando então. Aqui. Como estimar então potência total? A potência total vai ser o consumo do mês de consumo de todos os aparelhos em quilowatt-hora por mês. Onde potência em watts, T, o tempo, ou seja, basta você, consumo é o quê? Potência vezes o tempo dividido por 1.000. Perfeito? Soma todos os tempos num total de horas e divide por 1.000. Tu vai ter quilowatt-hora. Perfeito? É ou não é fácil? Pois bem, aqui então quando eu vou ver, quando eu olho e penso na minha casa, eu vou dar aqui o exemplo de lâmpadas. Porque na casa tem mais que uma lâmpada, com certeza, né? Como tem mais que uma lâmpada em casa, como que eu sei a potência total? Você vai ver a potência total somando todas as potências de cada um. Quando eu tenho, por exemplo, 3 lâmpadas de 20 watts, qual que é a potência total? 60 watts. 60 watts, maravilha. Aí eu vou somar com a da geladeira, vou somar com o do forno elétrico, vou somar com a chapinha, vou somar com o do liquidificador, pelo tempo que você usar. Perfeito? Assim você vai ter todo o consumo que você vai para a conta, que vem na sua conta no final do mês, quilowatt-hora. Certo? Quantos 1.000 watt-hora? Tá certo? Quilowatt. Então, demos o exemplo de uma casa com 20 lâmpadas, com 30 lâmpadas, ou seja, 30 lâmpadas de 20 watts, 30 de 20 watts, 30 vezes 20, igual 600, não é? Opa, ligados em 220 volts, eu quero saber qual é a corrente para dimensionar aquele circuito, um disjuntor, para a hora que todas as lâmpadas, independente do interruptor, olha, interruptor não é proteção, ele é chave, que liga e desliga. Mas se der um probleminha em um determinado ponto, eu vou ter todas essas lâmpadas penduradas em um disjuntor, ou seja, sai tudo aquele disjuntor, aquela sequência. Qual a capacidade de corrente para, olha para você ter uma ideia. Qual a capacidade de corrente do disjuntor para alimentar todas as 30 lâmpadas de 20 watts? Calculamos aqui a corrente. A corrente, usando aquela forma do P é igual
a 2,72 amperes. Opa, amperes. Lembra, a unidade de corrente elétrica. Perfeito? Olha, metro de carne tu não compra, tu compra quilos de carne. Tá certo? Você não vai ver a tensão, tu não vai medir em ampere, tu vai medir em volts. E vice-versa. Perfeito? Avançando. Aí nós vimos das lâmpadas aqui. Para garantir uma boa iluminação, é só colocar lâmpada? Não. Eu preciso ter critério. E para ter critério, me veio uns outros conceitos no tocante à luminosidade. Professor, como que eu vou fixar tudo isso? Dividindo por partes e exercitando. Porque o difícil é o somatório de coisas fáceis. Perfeito? Então, qual caracteriza uma boa iluminação? A quantidade de luz desejada e necessária para a qual qualquer instalação depende da tarefa a ser desempenhada. Ou seja, eu vou analisar o entorno da onde a atividade vai ser desempenhada. Aí veio os conceitos no tocante à luminosidade. Quais são eles, professor? Está aqui, por exemplo, fluxo luminoso. O que quer dizer fluxo luminoso? Fluxo de água passando. Fluxo luminoso, quantidade de luz. Mas a quantidade de luz, aqui, esse fluxo luminoso é medido em lúmen. Professor, olha gente, são unidades. Por exemplo, professor, eu preciso de tudo isso, não é só comprar uma lâmpada de 20 watts. Quando você vai especificar quantas lâmpadas eu vou precisar para uma sala, aí sim você tem que ver quantas lâmpadas para produzir, para garantir o fluxo luminoso necessário para iluminar a área que você quer. E cada fabricante fornece isso. Basta a gente ir pesquisando de pouco em pouco, gradativamente, que logo, logo vocês vão estar assim, afinadinhos em projeto, em dimensionamento. Perfeito? Outro item, eficiência luminosa. Eu trouxe esses dois porque é importante. Então aqui, voltando aqui, só me perdoe. Aqui, fluxo luminoso, lúmen. Eu vou ter o outro conceito, eficiência luminosa. O que é eficiência luminosa? Se a lâmpada é eficiente ou não. Como é que eu vou medir isso? Eu vou ver o seguinte, se eu não estou querendo ver em termos de energia elétrica, de repente, se a lâmpada só está consumindo energia, mas quanto que ela está produzindo de luz? Por isso é que trocou as lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas fluorescentes, porque viu que uma lâmpada de 100 watts incandescente iluminava menos do que uma lâmpada, por exemplo, quase igual, uma de 100 watts, ou seja, era similar a uma de 20 watts fluorescente. Gente, só para ordem de grandeza, tá? Não me recordo agora se é exatamente assim. Mas 100 watts é potência elétrica. 20 watts, potência elétrica. Então, qual que é menor? A de 20, é claro. Então, quer dizer que a de 20 watts consome menos do que a de 100 watts. Que óbvio, professor. Perdoe-me pela obvialidade, se existe essa palavra. Mas a verdade é que essa menor, eu vou ver que ela produz mais luz do que a de 100. Então, qual que é mais eficiente? A de 20. Como pode a de 20 ter menos watts ser melhor do que a tecnologia? Aí por isso que eu vou escolher a eficiência energética, a eficiência luminosa da lâmpada, perfeito? E é medida em lume por watts, ou seja, com todo o equipamento você vai conseguir ver isso de lâmpada de iluminação, perfeito? Ali, avançando um pouquinho, um exemplo. A lâmpada incandescente proporciona, incandescente é aquela do filamentozinho, lembra aquela que aquecia? Passava, ficava aquele filamentinho lá, tal, que essa lâmpada, gente, no Brasil, falou, tira de mercado, gasta muita energia. Mas o governo não tem interesse de jeito nenhum que você consuma muita energia. Por quê? Porque nós temos que construir com isso muito mais hidrelétricas, tem que ter muito mais fontes de energia para suprir uma demanda. Então vamos construir, porque é caro, exatamente para quê? A quantidade nós precisamos com folga. Então, veja aqui, que é necessário uma eficiência luminosa, uma média, tá? Que dá, em média, uma de 17 lumes por watt, que dá para iluminar uma sala de 30 metros quadrados. Espera um pouquinho. 30 metros quadrados, mas bem entendido. Iluminar
de acordo com a atividade, eu vou ver quantos lumes aquela atividade precisa. Lembra que tinha uma tabelinha que falava isso? Então, mas nesse nosso caso, uma lâmpada fluorescente, por si só, produz 65 lumes por watt. Ou seja, uma fluorescente é praticamente, 17 vezes 4, 68, não é isso? 68. Então, uma fluorescente equivale a, não uma, mas 4 lâmpadas incandescentes. Tá imaginando isso? Sério, né? Mas é verdade. Assim, uma lâmpada fluorescente tem uma luminosidade cerca de 4 vezes maior do que uma incandescente. Se você utilizar dicas para economizar energia, use paredes claras, porque ajuda a refletir. Ou em áreas menos utilizadas como corredores, use detector de presença. Use detector de presença, porque a luz, se alguém está passando, ele detecta que está passando alguém, ele aciona a luz. Passou, parou de movimentar, ele apaga a luz. Nós precisamos ter técnicas. Gente, eu quero dizer o seguinte. As lâmpadas, fala, professor, mas não fala que se ele ficar ligando e desligando, reduz a vida? Reduz. Mas eu vou falar para você que hoje tem estudos que mostram que o quanto você reduz da vida útil, entendeu? É menos dispendioso do que o consumo dela ligado. Se nós formos comparar financeiramente o tempo de vida útil dela. Então reduz. Mas custo-benefício, o benefício que ela traz, reduzindo essa vida útil, é maior financeiramente pelo consumo dela. Perfeito? Então, uso racional de energia, lembram dessa tela? Não é corte, não é se privar do uso, mas sim desfrutar do conforto, eliminando o desperdício. Não esqueça disto. Desfrutar, entendeu? De toda a energia, desfrutar da energia, ou seja, eliminando desperdício. Desfrutar do conforto, eliminando o desperdício. Então, uso racional é cuidar da eficiência energética. E toda instituição pública tem obrigatoriedade, obrigação de cuidar da eficiência energética, ou seja, ano a ano apresentar um plano de redução do consumo de energia. Falei rápido, mas é verdade. Perfeito? Toda instituição tem que reduzir a conta de luz. Ah, professor, mas se subir o custo dela, tal. Gente, o consumo, o quanto de quilowatt-hora eu estou gastando no mês. Não é deixar de ligar, é usar equipamentos mais eficientes. Se eu aumentei o consumo, eu tenho que justificar porque eu coloquei aparelhos coloquei mais aparelhos, a escola cresceu, perfeito? Ser racional nessa questão. Bem, avançando, vimos um outro item que é o Procel. E o que é Procel? Procel não é selo. Procel não é etiqueta. Procel é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que por acaso o programa criou-se um selo Procel. O selo Procel, do qual ele fala que esse equipamento, determinado equipamento, passou pelos testes e ele atende o plano de eficiência energética, onde ele não consome muita energia, ele não desperdiça energia. Ótimo, ganhou um selo. Aí, por fim, tem uma etiqueta que identifica as classes. De repente, eu tenho uma classe A, uma classe B, uma classe C, aonde estabeleceu-se que as classes A, para aquele nível de potência fornecida, é o que ele tem menos desperdício. Professor, como que é isso? Como que um aparelho de 100 watts, por exemplo, um ar-condicionado de 7.500 BTU, classe A, ele gasta mais do que um classe C, por exemplo, 7.500 watts. Gente, é porque os equipamentos que ele é, as partes das quais ele é constituído, consome muito mais do que aquilo ali, ou seja, ele não gera a quantidade de calor que você precisa. Apesar de ele estar especificado naquela classe, ele tem perdas internas. Quando você coloca o classe A, fala-se o seguinte, ele atende os padrões, os requisitos estabelecidos pelo programa Procel, que reduz as perdas, os desperdícios. Perfeito? Entendemos que é etiqueta, então? Aí, apresentamos aqui algo mais profundo. Agradecemos aqui a CEMIG por esse rico material, como outros que se tem, mas desse CEMIG tem vários dados e informações para se constituir o nosso projeto, além de dar dicas do guia de melhor consumo
ou seja, dicas de economia de energia e de segurança. Ou seja, para isso, adentramos em projetos elétricos. E o que é projeto elétrico? É a representação gráfica da instalação, ou seja, eu vou jogar todo que os elementos em termos de símbolos para um papel. Isso é um projeto, é um programa, é um planejamento, e eu vou jogar todo esse planejamento no meu papel, no meu projeto elétrico, o qual, ou seja, constitui o sistema elétrico, estabelece o sistema elétrico, que precisa da entrada de energia. Lá ele mostra a entrada de energia até a medição, os quadros de distribuição de energia interno, ou seja, onde tem os disjuntores, os fusíveis, os fios, ou seja, os pontos de utilização, como os interruptores, pontos de tomada e pontos de iluminação. O sistema elétrico tem que ser completo, tem que mostrar aterramento, tem que mostrar, ou seja, para-raio, pontos, ou seja, tem que ser todo completo através de símbolos. E para isso, aonde estão esses símbolos? Ou seja, perdoe-me, retomando um pouquinho, quais são os pontos de iluminação? São as ligações das lâmpadas luminárias e as tomadas, que é tomada de uso geral e tomada de uso específico, os interruptores, assim por diante. Mas para isso nós precisamos da simbologia. Como é que eu vou representar isso? Gente, o homem sempre precisou. As letras nada mais é do que símbolos. Aí eu vou construir uma língua de acordo com os símbolos que eu uso. O A no português é A no inglês, a forma é a mesma, mas lá ele vai usar de uma forma, eu vou criar a linguagem dele. Nós vamos usar símbolos aqui para criar a linguagem do projeto elétrico. Não me interprete mal, mas é como se fosse um hieroglifo do eletricista. Que é hieroglífico? Que as linguagens que o homem escrevia na caverna, a linguagem, cada um entendia a sua. Aí vão tornar popular, tornar comum para aquele grupo, para aquela tribo, para aquela etnia, ou seja, aquele segmento. Então, a simbologia das quais está dentro da ABNT, a ABNT reuniu todos os símbolos pertinentes para ninguém. Tomada para mim vai ser isso, tomada para o outro vai ser aquilo. Tu já imaginou que bagunça? Então, na ABNT, reúne todos os símbolos, onde ponto de luz no teto é assim, ponto de luz na parede é assim, tomada é assim, diferente, um maior, outro menor, tá? Ou interruptor, é um S ou uma bolinha. Mas, professor, não está a bolinha aqui, mas você vai saber discernir onde está um, onde está o outro. Perfeito? Mas aí, pode ter certeza que no projeto a pessoa vai estar identificando, como fosse aqui, símbolo utilizado. Em cada projeto vai estar definido os nossos hieroglifos, que quando você vai ver em uma planta, você vai ver, por exemplo, nesse fio aqui, ele passa uma fase, passa um retorno, passa o neutro e o terra. Há um conduíte, onde eu tenho os 4 fios, fase, retorno, neutro e terra, todos nele. E se eu tivesse passado, professor, nesse aqui, 2 fases e o terra, que é uma tomada 220, eu vou ter o quê? 2 fases e um terra. Assim, eu iria um circuito, eu vou botar aqui circuito 1, que é o circuito para alimentar uma tomada de uso específico, por exemplo. Perfeito? Mas, avançando ainda, eu vou ter o fio neutro, que é um dos condutores de energia, ou seja, sendo ligado à terra, mas não é o mesmo terra. Eu tenho o fio fase, que é aquele da diferença de potencial. E o retorno, que é para ligar o interruptor e lâmpada, que vai para o interruptor, eu ligo com a fase no interruptor, depois é que eu levo fase para a lâmpada. Esse fio que leva do interruptor para a lâmpada é o retorno. Perfeito? E, por fim, para se executar a instalação, deve ser feito um símbolo de um único aterramento, ou seja, não posso ter mais que um aterramento. Não, eu tenho que ter um único aterramento que atende a toda a instalação. Perfeito? E isso para quê? O aterramento dos circuitos e equipamentos deve ser diferente do aterramento do para-raio. Lembra que toda escola, toda instituição tem o para-raio. E ele tem uma malha de aterramento. Eu não posso usar aquela malha de aterramento para fazer o neutro ou terra de toda a instalação de casa. Perfeito? Eu vou usar exatamente o quê? Um outro aterramento para fazer essa ligação. Assim, queridos, eu tenho aqui toda uma simbologia na qual eu tenho aqui toda a instalação. Você vê que o meu único fio terra
ele passa por toda a instalação. Ou seja, eu tenho o meu quadro, aqui o meu poste, né? Do meu poste aqui está a caixa normal. Olha aqui o meu terra. Olha aqui, ele distribui e ele todo é interligado na casa. Perfeito? Esse é o meu terra da casa. E eu posso ter lá fora uma malha aonde tem as hastes fincadas. Eu vou ter até o fio aqui com aterramento, aonde eu vou ligar o meu para-raio numa torre, entendeu, gente? Numa torre aqui, imagina uma torre, e aqui todos interligados desse fio, nessa malha, para o para-raio, diferente da instalação da casa. Perfeito? Bem, nós precisamos, depois de toda a minha instalação, estar atendendo a norma de segurança. O meu projeto elétrico, eu tenho que fazê-lo baseado na NR10. Por isso, peço que todos os técnicos em infraestrutura escolar conheçam a NR referente, no caso, NR10, para estabelecer o projeto de segurança, instalações de serviços elétricos. NR10, a 5410, perdoe-me, 5410 é para projeto elétrico, para as normas do projeto elétrico. E a NR10 são todos os cuidados que você precisa ter numa instalação, manuseio, aterramento, identificação, e que todas as escolas precisam atender. Toda tomada, mesmo na minha instituição só tem 127, coloca a etiquetinha 127. O meu interruptor, eu tenho que ter a identificação de que sala que ele liga, ou interruptor. O meu disjuntor, no meu quadro, de qual circuito que é. Eu não posso chegar um desavisado lá e ficar procurando qual que é que desliga a sala do diretor. Começar a desligar a sala toda. Por fim, o último era a sala do diretor, porque eu tinha que fazer uma manutenção. Oh, não! Eu tinha que ter lá um disjuntor onde fala os circuitos identificados. E aonde está isso daí, onde está esse requerimento? Na norma. A norma estabelece requisitos e condições mínimas, objetivando implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores ou funcionários, ou servidores, ou alunos que direta ou indiretamente fazem parte, interagem ou usufruem dos benefícios da eletricidade. Perfeito? E recomendações que nós precisamos ter. Tem na NR10, fala recomendações, e na apostila nosso material tem da instalação em geral. Cuidados que eu tenho que ser tomado com a instalação em geral. Não fazer extensão, ligar Benjamin, olha os famosos TEIs, aquelas famosas gambiarras. Não gosto desse termo, desse recurso técnico se usa, mas gambiarra é proibido. Perfeito? Procure disseminar a teoria, a teoria de que gambiarra não pode. Perfeito? Tomadas e interruptores. Quais os cuidados que eu tenho que ter com ela? Quais os cuidados que eu tenho que ter com as luminárias e lâmpadas? Pô, a lâmpada quando está piscando se é fluorescente. Calhas que estão encardidas que precisa limpar. Gente, aquilo aumenta a luminosidade. Então, ou os disjuntores, fusíveis, o quadro de energia, não deixar quadro aberto. Ou seja, não deixar material dentro do quadro. Os disjuntores da mesma forma, apertar sempre os parafusinhos dele lá para não ficar folgado, porque às vezes ele começa a dar uma centelhazinha. Olha, risco de fogo. Isto é perigoso, mas você vai fazer isso? Se você não faz, você tem que acompanhar alguém que faça. Perfeito? Pois bem, com ar-condicionado, com economias de energia, que aqui toda a escola precisa trabalhar. Com a economia de energia e com o que você faz, com o que não lhe serve mais. Tu vai jogar no lixo? Não. Tem uma política de controle do descarte do lixo do elétrico e eletrônico. Pois bem, queridos, é uma avalanche de informação, mas são os meus mais sinceros votos que vocês tenham aprendido algo e que tenha, se não, aquilo que não aprendeu, que vocês tenham motivação para buscar essas informações e contribuir para o devir educacional da sua instituição. Uma boa prova para vocês. Relaxem e lembra, o difícil é o somatório de coisas fáceis. Fica aqui o meu caloroso abraço a todos. Muito obrigado.